E eu quero, no Salmo 51, à luz de todo esse enredo da salvação, trazer o Evangelho para você. E começo lendo o versículo 1 que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Que a graça do Senhor venha sobre nós e que o Espírito Santo revela o Filho de Deus para você e para mim. Aleluia. Este é um salmo de Davi. E quem é Davi? Davi é um pastor de ovelhas, era um pastor de ovelhas. Davi foi um grande músico. Davi foi um tipo Shakespeare do seu tempo, um exímio poeta, Ele foi também um guerreiro muito bem treinado, e ele foi o maior rei de Israel. Mas tudo isso fica ofuscado diante de uma própria declaração de Deus sobre ele, que está lá em Atos capítulo 13, versículo 22. Versículo 23 que diz assim: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Na nova tradução linguagem de hoje, era como se Deus estivesse falando assim: eu quero lhe apresentar a Davi o tipo de gente que eu gosto, o tipo de pessoa que eu quero. Davi é uma figura tão importante, um personagem tão acentuado na história, na narrativa bíblica, que a Bíblia diz que Jesus é filho de Davi, da descendência de Davi. Só que, se você analisar todo o drama da vida de Davi, você vai encontrar assassinato, você vai encontrar adultério, você vai encontrar diversos erros. Davi, ele conseguiu ir ao mais baixo nível de humanidade, como se fosse um animal possuído por seus desejos, e ele subiu ao mais alto lugar de reconhecimento da parte do Deus Santo. E Davi não é diferente de nós. O enredo de seus erros e pecados são muito parecidos com os nossos. Eu diria até que Davi não tinha originalidade para pecar. Ele via, desejava e possuía. Mas esse homem, ele teve uma experiência com Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Mas antes eu quero trazer a realidade de quem Davi é. E para isso eu preciso que você sinta o cheiro e veja. Eu quero que você ligue agora a sua imaginação e entra nesse curta-metragem comigo agora.
2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. A Bíblia diz: na primavera, cita o cheiro das flores, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o seu exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. No tempo que os reis guerreavam, Davi permaneceu, enviou o seu general e todos os seus exércitos. E naquele tempo as cidades eram cercadas por grandes muros. E todo o exército inimigo foi encurralado dentro da cidade. E agora Israel está pronto para vencer. A Bíblia diz que Davi ficou no seu palácio, lá em Jerusalém. E agora eu quero que você imagine Davi no seu palácio, sabe, no terraço do seu palácio, a 8, 10 metros de altura, olhando toda Jerusalém. Segundo o versículo diz assim: uma tarde Davi levantou-se da cama, assim, uma tarde, já tarde, né? Davi levantou de tarde, né? De tarde. Levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Você consegue ver o rei passeando pelo terraço do palácio? Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, né? E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Tipo assim, Davi é casada. Mas Davi passou por cima de tudo isso e mandou que a trouxesse, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Tipo assim, meu irmão, quando você quer errar, está tudo pronto para dar errado. Quando você quer pecar, o cenário está montado, né? A Bíblia diz que ele deitou com a mulher, versículo 5, e a mulher engravidou. Aí ela mandou um WhatsApp para Davi: estou grávida. Estou grávida. Davi botou aqueles 2 olhão, né? E a Bíblia não traz muito aqui uma narrativa de horário, de dias. Mas a Bíblia diz que em face disso, Davi mandou uma mensagem para Joabe. Ele deve ter pensado: e agora, o que eu faço? A mulher está grávida. O que o povo vai pensar de mim? Aí ele diz assim, teve uma ideia: envia-me Urias, o hitita. Traz o marido da mulher. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe: como é que está a guerra? Como é que está o general? Como é que estão as coisas? Sabe, me dá um relatório aí, que é para isso que você trouxe, que você veio aqui. É para isso que Urias enviou você. Aí, a Bíblia diz no versículo 8, que depois de Davi ter conversado: vai descansar um pouco em casa. Tipo assim, vai lá, fique com a tua mulher. Agora eu preciso que você entenda a perversão do coração de Davi. Ele comete adultério. E ele então traz o cara da guerra para ficar com a mulher dele e para enganar sobre a paternidade desse cara o resto da vida. Você consegue entender? Tu não está com raiva de Davi, não? Hoje de madrugada eu estava com muita raiva de Davi. Hoje de madrugada eu fiquei com muita raiva de Davi. Só que a Bíblia diz no versículo 8: Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Tipo assim, vai para tua casa essa mulher, então aqui um presente: uma cesta linda, uma roupa bonita para ela, para vocês. Vamos lá, curtam a vida. Olha só o nível de perversão desse cara. Mas Urias, é isso que dá a encontrar um homem. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do Senhor, e não foi para casa. Então de manhã já mandaram um WhatsApp para Davi: o plano deu errado. Informaram Davi que Urias não tinha ido para casa. Aí ele chama Urias, né? E ele quer saber o que aconteceu, por quê? Sabe, Davi obcecado para esconder o seu pecado, ele não para de manobrar. Aí ele pergunta: ei Urias, por que você não foi? Versículo 11, Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampando ao ar livre. Como eu poderia ir para casa comer e beber e deitar-se com minha mulher? Tipo assim, Urias é homem. Sabe, eu imagino Davi dado uma encolhida de meio metro assim, para baixo. Só que não foi isso só que aconteceu. Urias não terminou a fala dele, e ele disse assim: juro por teu nome e por tua vida, que não farei uma coisa dessa.
Urias está falando para Davi assim: olha, os meus amigos estão lutando, o meu general está lutando, você é o meu rei. Eu, enquanto Jerusalém estiver lutando, enquanto Israel estiver lutando, eu não vou para casa, eu estou junto com meus irmãos na guerra. Eu imagino Davi ter ficado com 30 centímetros assim. Mas Davi, decidido em manter as aparências, ele arma mais uma cilada para o pobre Urias. Versículo 12, você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Não está com raiva de Davi não? Agora que você vai ficar. Então Davi lhe disse: fica aqui mais um dia, amanhã eu mandarei você de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. Agora bêbado, agora ele volta para casa. O cara adultera, bota o filho na esposa do cara. Quem que ele vai para casa para ele poder ser um pai que não sabe que o filho é dele, enganar a paternidade dele. E agora ele embriaga ele para ver se ele vai lá ficar com a mulher. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. O cara manteve a honra até bêbado, pinguço honrado. Aí Davi falou assim: não tem jeito, o cara é homem. Então ele manda um WhatsApp lá para Joabe, o general, e diz o seguinte, versículo 15: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Tipo assim, pega Urias e coloca ele onde a guerra é mais violenta, abandona ele lá, para que ele morra, porque eu preciso resolver o meu problema. Nessa hora, ele chega ao fundo do poço da maldade, deixa o cara para morrer. Versículo 26, quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Eu estou aqui assim, analisando essa mulher ainda. Passado o luto, Davi mandou que o trouxesse para o palácio, e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas olha o que diz o final do versículo: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Aí eu imagino que Davi diz assim: o problema está resolvido. O problema, meu amigo, é que o que você enterra vivo nunca morre. Sabe, tem uns erros que acompanham a tua caminhada. E sabe o que acontece com Davi? Esse homem segundo o coração de Deus aí, 2 Samuel 12, versículo 1, presta atenção agora. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Tipo assim, eu vou dar uma conversa com Davi. Quando Deus envia o profeta, é Deus enviando a sua própria palavra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O profeta no Velho Testamento é a palavra de Deus. Então o profeta está indo, e ele chega lá no palácio. Quero conversar com Davi. Davi prepara a mesa, senta. O profeta está ali, ele está aqui. Ele diz: e aí, tu veio fazer o quê, mano? Ele diz o seguinte, Davi, versículo 1 de 2 Samuel 12. 2 homens viviam na cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, Davi, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços, Davi. Era como uma filha para ele. Certo dia, Davi, um viajante chegou à casa do homem rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois. Não foi lá no seu curral, onde tinha um monte de coisa para preparar a refeição. Mas você sabe o que esse rico fez, Davi?
Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Davi bate na mesa e diz assim: quem é esse filho da mãe? É só me dizer quem é que eu vou acabar com ele. Versículo 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu com misericórdia. Me diz quem é esse homem. Diga logo aí, Natã, que eu vou quebrar o pau. Eu imagino o profeta olhando para ele assim. E a Bíblia diz no versículo 7 que o profeta olhou para ele e disse assim: você é esse homem. Sabe, num bom hebraico, you are the man. Você é esse homem. Sabe, eu imagino o profeta levantando, fechando a porta e indo embora. E Davi ficou apenas com a sua consciência latejando. Como eu disse, a Bíblia não traz tempo, horário, dias. A Bíblia não traz um espaço temporal para a gente calcular as coisas aqui. Mas o fato é que a palavra veio e esmagou os ossos de Davi. A palavra de Deus veio sobre ele. Você sabe o que aconteceu depois disso aí? Então nasce o Salmo 51. Depois que esse homem fez o absurdo que ele fez, então, e confrontado pela palavra, ele entra num intenso e profundo processo gracioso de Deus em mostrar quem Ele é e o que Ele fez e o que Deus pode fazer com gente do tipo dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E nasce o Salmo 51. Vamos ler o Salmo 51 de novo agora? Agora você vai ler ele diferente. O profeta foi embora. Davi está desesperado. Eu imagino que ele deve ter se dobrado diante do Senhor. E a consciência e a graça de Deus vindo sobre ele. Então ele escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço que sou pecador, as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Tem algo dentro de mim, Deus. Você lembra de Romanos capítulo 7, versículo 14 em diante, onde o apóstolo Paulo diz assim: o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. Que negócio é esse que tem dentro de mim, que me leva para a escuridão? Aí Davi diz assim: contra ti, e só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. Ou seja, Deus, eu sou um homem condenado. Eu sou um homem que merece uma punição. Não existe defesa para mim. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. É semelhante ao que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 7. Fui vendido como escravo ao pecado. Eu não consigo ser bom. Aí ele diz, versículo 6: sei que desejas a verdade no íntimo. Eu preciso ser verdadeiro contigo, Deus. Eu preciso ser honesto contigo, Deus. A tua palavra veio até mim, Deus. Eu preciso falar o que eu preciso. Eu preciso dizer quem eu sou para ti. E o que eu preciso? Ele diz: purifica-me, lava-me. Só tem um jeito de eu ser branco como a neve. Ah, Deus, versículo 8: faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, pois os ossos que esmagaste exultarão. Ou seja, Senhor, o Senhor me pegou.
E ele diz no versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados. É como se os pecados estivessem olhando para a cara de Davi, dizendo assim: você viu o que você fez, seu assassino, seu adúltero, seu mentiroso, seu homem, homem terrível que você é. Ele diz: esconde os rostos dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E aí no versículo 10 ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E algumas versões: inabalável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Senhor, eu não consigo viver do jeito que eu estou. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi agora, ele está debaixo da revelação da graça de Deus. Davi foi visitado pela misericórdia de Deus. E a primeira coisa que a graça de Deus mostrou para Davi é que ele está obeso de tanto pecado. Ele está obeso de tanta maldade. Que ele carrega um fardo pesado de tantas coisas absurdas que ele fez: adultério, abuso de poder, mentiras, assassinato, etc. E a primeira coisa que a presença santa do Espírito Santo fez na vida de Davi é mostrar para ele que ele precisa ser lavado de sua culpa e ser purificado do seu pecado. Davi viu que é um homem cheio de pecados, mas ainda assim isso não impediu dele ser um homem segundo o coração de Deus. Porque ser um homem segundo o coração de Deus não é ser um homem perfeito. É ser um homem que depois de iluminado anda e luta para andar na luz que Deus trouxe. Talvez alguns dizem assim: ok pastor, muito bem, mas parece que Davi não entendeu muito bem da primeira vez, né? O profeta teve que ser muito claro com ele. Quem não, irmãos? Quem é que entende tudo de uma vez? Quem é que pode dizer que é melhor do que Davi? Todos somos passíveis de algum momento de tentar destruir a vida dos outros, inclusive a nossa. Parece que em algum momento nós nos desconectamos, sabe? O plug-in é puxado, a gente é tirado da tomada, sabe? E a sensatez desaparece da nossa vida e fazemos inclusive o impensável. As pessoas até conseguem ver que a gente está indo no caminho errado, mas a gente mesmo não sabe nada. Nós estamos cegos num tombo moral de atitudes. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas como alguém que acerta o foco, pela misericórdia e pela graça de Deus, a Bíblia diz que Davi acertou o foco. Ele saiu desse lugar anestesiado pelo pecado. E no versículo 5 ele diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Isso é a linguagem do Evangelho. Isso é quando um homem dá de cara com a graça e a misericórdia de Deus. Isso é quando um homem, sabe, Deus coloca o espelho da graça na frente de um homem e ele começa a ver como ele é de verdade. Sabe, é como se acordasse de um sono profundo. É como se a iluminação do Santo Espírito viesse do escuro da alma e mostrasse os demônios que existem dentro de nós. Davi sabe, e quem ouve o Evangelho sabe, não apenas cometemos pecados, nascemos em pecado. Nós não apenas cometemos pecados, somos pecadores. Nós não apenas praticamos maldade, somos maus por natureza. E essa é uma mensagem que toca no orgulho da humanidade do século 21. Porque nós somos a geração mais bem ensinada e educada de todos os tempos. Nós temos escolas, faculdades, cursos. Nós somos uma geração onde
Nós deveríamos já ter aprendido com as guerras civis, com as guerras internacionais, com as guerras mundiais, aprendido com tanta coisa. Nós somos um povo que tem a história em suas mãos e podemos consultá-la para sermos uma geração melhor. Então achamos que porque temos alguns atributos morais, estamos salvos, estamos bem, porque temos uma ética cristã, a gente está legal, porque eu cumpro os requisitos da moral da sociedade, eu não preciso, eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher. Você sabe o que Davi está nos ensinando aqui? Um homem de centenas e centenas e centenas de milhares de anos atrás, ele está dizendo assim: em mim habita forças que, se não forem controladas, me transformarão em um monstro definitivamente. Que sozinho eu não consigo resistir, e a qualquer momento eu serei dominado pela escuridão que tem aqui dentro. E aqui eu quero que você me ouça com carinho, apesar de eu falar do jeito que eu falo. Não dá para você ouvir do púlpito que a solução está dentro de você. Você sabe o que está dentro de você? O pecado, a escuridão. Não, pastor, mas você não sabe minha vida, eu não preciso saber. Se você fez tudo certo, ainda você está errado. Porque você não passa na imigração do céu. Você não tem calibre para ser aprovado pela santidade de Deus. Em algum momento você falhou miseravelmente em ser bom. E mesmo que não há uma expressão externa dessa maldade, você sabe quem você é. Meus irmãos, deixa eu te falar. Se você soubesse o que Deus sabe de mim, você não voltaria para ouvir eu pregar de novo domingo que vem. Alguém está aqui, meu irmão? Tá tranquilo? Tu não tem ideia de quem eu sou. Você não tem ideia de quem é que está do teu lado. Sabe por quê? Porque quando a gente menos espera, a gente cai no laço do passarinheiro. A gente é atraído pela maldade que habita em nós. E deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por quê eu não faço tudo o que a minha mente deseja e o meu interior almeja? É porque tem a graça e o Espírito Santo de Deus restringindo. Então a força não vem de mim, a força vem de Deus. É impossível sermos perfeitos, mas é impossível permanecermos os mesmos depois que a graça e a misericórdia de Deus vem sobre nós. E a primeira coisa de quem tem contato com o transcendente, com o intangível, com Deus, com o seu Espírito, com a sua graça, é que ele começa a saber quem ele é. E ele começa a ter uma postura diferente em relação ao pecado. Ser cristão, meu irmão, é ter um tipo de coração. Que tipo de coração? Um coração que é rebelde contra o pecado. Um coração que ele luta contra o pecado. Um coração que ele olha para a luz e almeja viver o que a luz mostra. É por isso que Davi, no versículo 10 do Salmo 51, ele diz assim: cria em mim um coração puro, Deus. Preste atenção aqui. Essa palavra criar aqui,
no hebraico, é a mesma palavra usada para a criação em Gênesis. Ou seja, a terra era sem forma e vazia, e Deus deu uma ordem de criação, de nascer algo bom. Então Davi está dizendo assim: Deus, eu estou sem forma, eu estou vazio. Desde que Adão pecou contra ti, eu fui vendido ao pecado. Eu sou o próprio pecado, ele habita dentro de mim. Tem misericórdia de mim, cria em mim, me faz novamente, refaz o que foi perdido. E o nome disso, que foi falado a primeira vez depois de muitos anos, está lá em João capítulo 3, que é nascer de novo. Nascer de novo. Recria dentro de mim, desse ser humano caído, a imagem e a semelhança de quem tu és. Precisamos nascer do Espírito. Refaz a tua imagem dentro de mim. Sabe, é uma autoavaliação sincera. É autoconhecimento. Versículo 3, ele diz assim: pois eu mesmo reconheço transgressões e o pecado que sempre me persegue. É como se Davi estivesse dizendo assim: agora eu me ponho diante de um espelho e só vejo maldade, Deus. Eu achava que eu dava conta, mas Deus, eu adulterei, gravidei a mulher de um homem fiel a mim, que lutava por mim. Eu matei esse homem para encobrir o meu pecado, em nome da minha moral e do meu nome. Deus, que tipo de homem eu sou? Aí o evangelho brilha no coração desse homem e diz assim: um pecador que precisa ser salvo. É como se Davi dissesse assim: me ajuda a modificar tudo isso, Deus. E ele diz assim, presta atenção: contra ti, versículo 4, e só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Deus, se o Senhor me esquecer e acabar comigo, e me mandar por uma prisão eterna, o Senhor tem todo o direito. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma onda aí na internet. E aqui eu quero falar com todo respeito. Com todo respeito, porque você pode ter passado por isso esses dias. Tem uma onda na internet que, quando um famoso morre, aí ele só pega as coisas boas da vida dele. Aí diz que o cara agora está cantando com Jesus, está fazendo farra no céu. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum médico vai olhar você e buscar as partes que funcionam na sua vida. Nenhum juiz vai te julgar pelaquilo que você fez de certo. Jesus não veio por aquilo que não precisa na sua vida. Ele veio por aquilo que está danificado. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos que ele chegou para um homem e disse assim: mostre-me tua mão. O homem tinha uma mão que não funcionava e uma mão boa. E ele falou assim: mostre-me tua mão. Ele não disse qual era a mão. O homem tinha que decidir se mostrava a parte da vida dele que funcionava ou a parte da vida que estava boa. Se ele, diante de Jesus, mostra a parte que está boa, ele perde a visitação de Deus naquele momento e volta com a parte estragada para casa. Mas a Bíblia diz que aquele homem mostrou a sua mão ressecada.
machucada, mostrou a sua mão defeituosa, mostrou a sua mão aleijada, sabe? Porque ele estava diante daquele que cura todas as coisas. Quando a gente está diante de Jesus, a gente não diz que a gente é bom, a gente logo arrota para fora tudo aquilo que é de ruim, porque ele é o médico que vai curar a nossa doença. E ele diz que só contra ti pequei. É interessante isso, porque imagine você lá no Japão agora, e você é do tipo de crente que acha que Deus fica dentro da igreja. Alguém está aqui, meus irmãos? Tipo assim, a gente vai embora, Deus fica aqui esperando a gente voltar domingo, porque ele é carente de adoração. Então ele fica aqui esperando você levantar as mãos. A gente acha que Deus é carente, porque a gente, meu Deus, eu preciso ir para a igreja, porque senão Deus, né? Aí Deus está lá na igreja. Aí você chega lá no Japão e pergunta assim: tem algum brasileiro aqui? Pai do Senhor. Graça e paz. Ninguém responde assim: não tem ninguém. Deus ficou lá dentro do galpão da esperança, e eu estou no Japão. Agora eu vou fazer o que quiser. Sabe qual é o problema? O problema é que você não sabe quem é Deus. O problema é que você acha que você anda sozinho. A graça, quando veio sobre Davi, disse para ele que tem um bafo quente nas costas dele, que sabe o que são as narinas de Deus, que nunca deixou de acompanhar ele. Alguém aqui? Alguém aqui? Você sabe qual é o nome disso na Bíblia? Onipresença. No dia que a gente tiver a revelação da onipresença de Deus, o crente vai andar assim, ó. Sabe, você vai ser afetado, porque Deus está contigo. Você vai pegar o celular, aí vai dizer assim, aí tu vai lembrar que Deus está com o olhão bem aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Ei, glória a Deus, quando tiver uma revelação dessa. Não, Deus, foi rapidinho, foi sozinho, Deus. Davi falou assim: contra ti, só contra ti pequei. Ele tem entendimento que o primeiro com quem ele ofende, a primeira ofensa não foi contra Urias, apesar de ter sido grave. A primeira ofensa dele foi contra o Deus eterno, que está em todo lugar. Alguém está aqui, meus irmãos? Você está feliz? Então o pecado, a primeira coisa que o pecado faz, ele quebra o homem, porque ele traz remorso. Oh meu Deus, por que eu fiz isso? Me pegaram, o que vai ser agora? Perdi minha família. Isso é um remorsozinho. Agora você sabe o que a graça faz? Ela não te quebra, ela te quebranta. Ela não te parte no meio, ela te quebra em pedacinho. Aleluia. Você fica tão desfigurado na presença de Deus e diz: Deus, tem misericórdia de mim. Como é que pode eu ter feito isso com Urias? E o pior é que ele está olhando para Batseba todo dia. Meu irmão, Davi falou assim: devolve-me a alegria de viver. Sabe por quê? Porque não dá para conviver com o pecado falando na tua cara todo dia. Alguém está aqui, meus irmãos? Não dá para você ser ofendido pelo pecado todo dia. Tudo bem, a gente não é o tombo que a gente toma, né? Mas deixa eu te falar, alguém que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, o pecado fica martelando na cabeça dele o tempo todo. Alguém que não sabe, alguém que conhece o Evangelho e continua lutando, sabe, contra a santificação na sua vida, não se juntou, como diz Filipenses 1,6, para aperfeiçoar a sua salvação, não para ser salvo mais, mas para viver uma vida de santidade. Ele vive debaixo de você. É o cara que quando está bem senta aqui, aí ele vai sentando no fundo. Não quer dizer que você está lá no fundo, você está errado não, irmão, desculpa aí, viu? Você só chegou tarde hoje, amém? Sabe, mas é o cara que ele fica assim, sabe, ele fica ali acanhado diante de Deus. Quanto estão me entendendo, irmão? Ora que Deus me livre. Ora aqui, irmão. Aí passa 2 semanas, dá aquela cauterizada, ele já bota a música da Cassiane, né? Aí ele já dá uma melhorada. Aí depois, passado umas 4 semanas, ele já bota um Alessandro Vilas Boas, e aí ele já vai ficando já melhor. Aí passa. Aí ele canta os 2 hinos da harpa do cantor cristão, dá uma subida no monte só para pagar de vez a dívida com Deus, e ele volta. Não, mas Davi não. Davi é um homem
que sabe que ofendeu o caráter de Deus. Davi, é por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele é segundo o coração de Deus. Ele anda conforme o coração de Deus. Ele discerniu o coração de Deus. E a primeira coisa que ele percebeu, que o coração de Deus, sabe, ao mesmo tempo está decepcionado com ele, mas ao mesmo tempo o ama, ao ponto de redimi-lo e restaurar a alegria da salvação. E Davi, ele termina o seu salmo dizendo assim: não me expulse da tua presença. É como se ele soubesse: Deus, ainda tem mais uma chance. Não retires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. E me sustenta agora com o espírito pronto a obedecer. Davi não caiu mais. Possivelmente ele errou em alguma outra coisa. Mas Davi se colocou diante de joelhos, diante do Senhor. Porque quando somos tocados por Jesus, a gente não entra numa busca moral. Preste atenção aqui agora, isso aqui é muito importante. Quando você encontra Jesus, você não entra numa busca moral. Eu vou ser bom, não, agora que eu sou crente eu preciso ser bom, não. Quando você encontra Jesus, você entra numa busca por Ele. Alguém aqui, meus irmãos? Você entra numa obsessão por Ele, porque quanto mais você ver Ele, mais você muda. Como diz Agostinho de Hipona, sabe, o amor do amante é tão grande que ele começa a ser parecido com seu amado. Alguém aqui? Ele é consumido pelo desejo de ser parecido com Ele. E por que ele é consumido por esse desejo? Ele é consumido por esse desejo porque ele percebeu aonde o amor de Deus o pegou. Não pegou ele quando ele conquistou todos os reinos. Não pegou ele quando ele venceu Golias. Pegou ele quando ele estava afundado no seu assassinato, no seu adultério. A graça de Deus ofendeu a mentalidade heróica e meritória de Davi. E ele diz: eu não consigo sozinho. E Deus diz: claro que não. E aliás, deixa eu te dizer uma coisa, não fazia sentido a gente estar aqui 4 cultos pregando se você conseguisse se salvar sozinho. Não fazia sentido João 3,16 se você conseguisse se salvar sozinho. Deixa eu te falar uma coisa. Você consegue entender o que está por trás da cultura de uma igreja? Que tipo de atmosfera cultural a gente vive? Por exemplo, quando você quer conhecer a cultura de uma marca, de um país, você procura a simbologia, o símbolo dele. Um símbolo descreve muito e sintetiza a cultura de um reino. Por exemplo, Big Ben. Você lembra você de quê? De quê? O Big Ben? De que país? Inglaterra. Você já ouviu falar assim: esse cara é britânico? O que está dizendo? Ele é pontual. Representa uma cultura de um país. Você já viu a Hyundai? A marca da Hyundai? Que é um Hzinho? Não é H de Hyundai. É porque são 2 pessoas apertando a mão e dizendo que fizeram um bom negócio. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É isso que está por trás. Amazon. Você já viu o nome Amazon? Aí tem um sorriso, uma seta do A para o Z. Ou seja, fica feliz que nessa loja você tem tudo que você precisa. Adidas. Você já viu como é que é Adidas? Adidas é um degrauzinho. É como se ele dissesse assim: suba a montanha, viva uma vida radical. Nós temos o produto esportivo para você viver essa aventura. Está entendendo? Quantos estão compreendendo? O elefante, lembra de quê? Do bacuri? O elefante lembra de quê, irmãos? De Imperatriz? Da África. Porque ele é símbolo da África. A águia te lembra de quê? Do Brasil? Lembra de quê? Estados Unidos, liberdade. Um símbolo representa a cultura e o que está por trás de um lugar. Quantos estão me entendendo, amém? Qual é o símbolo da igreja? Qual é o símbolo da igreja, meus irmãos? Qual é o símbolo da igreja? O símbolo da igreja é um cara correndo com o peito estufado, passando por uma faixa. É, meus irmãos. A igreja tem algum símbolo triunfalista? Qual é o símbolo da igreja? Você sabe, aqui tem uma igreja, uma cruz. É mais ou menos assim.
Como se você abrisse uma empresa e botasse lá um revólver. Você nunca pensou nisso, não? Um instrumento que mata. Tu nunca pensou assim, que ideia mais sem lógica, botar uma cruz para representar a igreja? Tu nunca pensou nisso, não? É como se você botasse uma empresa e dissesse assim: nossa empresa é demais, tem uma bomba atômica explodindo. A gente arrebenta tudo. Sabe por quê? Porque a glória do Evangelho não é um Deus triunfante. A glória do Evangelho é um Deus humilde e humilhado para salvar a criatura desviada que Ele ama. Essa é a glória do Evangelho. A glória do Evangelho não é um Deus grego subindo uma montanha com um lindo vestido branco, com seus músculos e soltando os seus raios de poder. A glória do Evangelho é um Deus, Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo igual a Deus, não fez questão disso e se humilhou para ser servo, inclusive servo dos homens. A cruz é uma declaração do amor de Deus manifestado naquilo que o mundo entende como a sua maior fraqueza. Tu sabe por que a cruz é loucura? Porque é uma loucura você depositar a sua esperança num Deus que foi morto. Mas aquilo que parecia desgraça era a maior atitude poderosa de Deus em todo o universo. Se a gente pudesse ter como um infravermelho, pudesse analisar o poder liberado naquela cruz, ele teria, sabe, o maior grau elevado, sabe, seriam não sei quantos bilhões de megatons de poder liberado naquela cruz. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu na cruz? Aconteceu na cruz a morte da morte na morte de Cristo. A morte morreu, porque morreu Deus em nosso lugar. Na cruz, Deus tirou todo o seu poder. Na cruz, Deus encarnou em carne e osso. Na cruz, Deus foi perfeito 33 anos. Na cruz, Deus, esvaziando-se de todos os seus atributos, permitiu que Deus Filho fosse odiado, punido por Deus Pai. Na cruz, Deus preparou toda a artilharia da sua ira, da sua justiça, e metralhou Jesus Cristo de cabeça aos pés. Na cruz, o Pai executou o Filho, para que um assassino, um homicida, um adúltero como Davi, pudesse receber graça, pudesse receber misericórdia, pudesse receber perdão pelos seus pecados. Na morte, Jesus recebeu o meu inferno, para que eu pudesse voltar para o céu dele. Sabe, quando nós encontramos o Evangelho, nós entramos num relacionamento sem máscaras. Porque nós acreditamos no amor de Deus e não na força de Deus. Que Deus nos livre de encontrar Ele lá sem Jesus. Alguém está me entendendo aqui? Olha, que Deus te livre de chegar ao céu sem Jesus. Porque você vai dar de cara com o Deus mais aterrorizantemente santo que você já viu. Você não tem o que dizer para Ele. É por isso que Jesus Cristo veio.
É por isso que Ele redimiu a história de Davi. É por isso que Ele pode redimir a nossa história. Porque Jesus não veio amar os perfeitos, mas Ele veio amar os não gostáveis. Sabe, Jesus veio amar aquele tipo de gente que quando passa a manteiga no pão, se ela cair, cai com a manteiga para baixo. Gente que não dá certo. Alguém está me entendendo aqui, meus irmãos? Sabe, Jesus veio para, se o cara andar 1000 quilômetros e tiver um só buraco, Ele acerta o buraco. Mas não, tem pessoas que acham que podem ser salvas. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus é a esperança dos que sabem que estão perdidos. Só dos que sabem que estão perdidos. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Que, para você entender algo, o Evangelho não é, como muitos dizem aí, uma religião que te oprime, que te laça, que te obriga. Olha aqui para mim, para você entender. A cruz, ela não te violenta. A cruz te seduz pelo amor. A cruz te seduz pelo amor. Porque, preste atenção no que acontece. Você sente a graça e a misericórdia de Deus. E então sente o amor de Deus. Então você é constrangido. Como? Como é que pode Deus amar alguém que pensa o que eu penso ou faz o que eu faço? Então a cruz te constrange. E a obediência ao Evangelho não é resultado de violenta imposição. Pelo contrário, o Evangelho te dá liberdade. Liberdade para ser livre. Ela cria um caminho para Deus que você mesmo deseja, porque Deus mesmo te chamou. E você sabe o que é poderoso no Evangelho? Isso aqui não é orgulho e nem falsa modéstia. Vou dizer o que é poderoso. Ricardo vai morar no céu. Tá bom para você? Eu vou morar no céu, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu não confio em mim mesmo. E só mora no céu quem sabe que não pode morar lá. Alguém está aqui? Como eu não sei que eu não posso morar lá, eu me agarro naquele que me salvou. Eu me agarro naquele que tem graça e misericórdia. Eu me agarro naquele que vai apresentar a carteirinha dele e não a minha, amém? Sabe, a pulseira que eu vou usar tem um nome assim: Jesus Cristo. Prêmio Black. Senta na frente dos anjos, porque é isso que Apocalipse diz. Eu imagino um anjo ficando pirado. Eu acho que os anjos ele deve ficar com um problema. Os anjos, a Bíblia diz que para os anjos é mistério que Deus fez. Porque para começar você pensar assim, 1/3 dos anjos caíram e Deus não fez nada. 2 humanos pecaram e Deus largou o trono dele de glória para salvar a raça humana. Você pensou nisso? Você não pensou. Eu tenho certeza que você não pensou nisso. E Deus não nos fez parecido com anjos. Deus nos fez numa estirpe diferente. Deus nos fez filhos. Anjos foram criados para experimentar reverência diante de Deus. Você sabe para que nós somos criados? Para conter Deus dentro de nós. Deus quer espaço dentro da gente. Tem alguém aqui, meus irmãos? Sabe, então a Maria vai para o céu, o João vai para o céu. E todos aqueles que creem em Jesus vão para o céu. A cruz é maravilhosa. E como é que a gente vai para lá? Como é que a gente vai para lá? Jesus conversando sobre essas coisas com os seus discípulos, disse: é mais fácil um camelo passar por uma agulha. E aqui tem uma guerra doutrinária sobre isso. A agulha era um negócio grande que os camelos passavam por baixo. Aí o outro diz: não, deixa eu estar falando exatamente aí. Está vendo a agulha aqui? É mais fácil um rico passar por essa, ou um camelo passar por essa agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, então não pode ter dinheiro. Não, Jesus está falando assim, o soberbo. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é dos pobres de espírito, ou seja, dos humildes. Sabe, gente que sabe que não tem jeito, e só tem jeito porque sabe que não tem, e porque não tendo, se agarra no Cristo que salva.
Eu adoro essas corredoidas doidas do Evangelho, porque ele não é uma filosofia, ele não são palavras arrumadinhas, não, ele é poder de Deus. Coloca para mim aí, Romanos 1,16, para a gente terminar essa noite. O Evangelho não traz o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Pode um camelo, tipo assim, a proporção é assim: você chegar no céu é igual uma Scania passar por dentro de uma agulha. Tá bom para você? O anjo vai dizer: como é que pode? Nós estamos aqui uma eternidade te adorando, e essa galera aí, aquele criminoso, aquele assassino, foi salvo 5 minutos antes de morrer, e ele já está aqui. Ele diz: não, foi por causa de Jesus. O considerado colocou ele aqui. Ele creu que ele era o rei da glória, ele creu que ele era Deus. Sabe, o Evangelho é tão poderoso que ele erga o caído, levanta o desacreditado, salva o perdido e santifica o salvo. Mas tem uma coisa sobre o Evangelho, e aqui acaba a universalidade do Evangelho. O Evangelho é poder ilimitado, mas restrito. O Evangelho é poder ilimitado, mas restrito. Como assim, pastor? Bota aqui o versículo para mim. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo. Diga: de todo. É ilimitado, mas é restrito. Somente aquele que crê. Somente o que crê. Somente o que crê. É por isso que a gente não pode usar o púlpito para conversar sobre outra coisa. É por isso que não existe culto para outra coisa. Meu Deus, quando é que a gente vai aprender isso? A gente tem mais prazer num culto para receber uma bênção do que num culto para adorar o Cristo que morreu numa cruz. As igrejas fazem mais culto da vitória do que culto da derrota. Venha para pegar a tua vitória. Eu estou orando para todo mundo sair derrotado daqui. Eu quero que você entre numa crise tão grande existencial como Davi, que você entre lá dentro da tua casa aí você me liga a semana. Não liga para mim, não liga para o teu pastor, para o teu líder de célula. Eu quero é que todo mundo entre numa crise existencial. Meu Deus, como eu sou pecador, Deus tem misericórdia. Você vai ver que uma onda de graça vai banhar essa igreja como nunca banhou. Vai subir a presença de Deus aqui neste lugar, e você vai ter tanta satisfação em adorá-lo. Você vai ter tanta satisfação em simplesmente olhar, sabe, deslumbrar-se com Ele. A gente não tem mais, sabe, o deslumbramento. A gente não tem mais a paciência de estar na presença de Deus, porque Ele não é importante. Mas quando você descobrir do que Ele te salvou, e do que tão grande é o sacrifício dele, você vai dizer: Deus me mantenha acordado, só para eu ficar lembrando de ti. Lembrei do irmão Lawrence, praticando a presença de Deus, onde for, pensando nele. Sabe por quê? Porque Jesus, meus irmãos, Jesus é o centro do culto, Jesus é o centro da música, Jesus é o centro da nossa vida. Jesus, Ele está sentado no centro do trono, o trono está no centro do universo. Ele não pertence a nenhuma categoria. Não existe segundo, porque Ele é único. Ele é inigualável, Ele é perfeito, Ele é incomparável. Quem é Platão, Sócrates, Aristóteles, Allan Kardec, Buda, Maomé, Moisés ou Davi? Não há outro como Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelo qual os homens devem ser salvos. Sabe o que significa? Que na galáxia, sabe, entre as estrelas, no cosmos está escrito: só existe um Salvador do universo, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele salva sozinho, sem a ajuda de ninguém. Nós não temos opções. Ou adoramos a Deus, ou criamos o nosso próprio umbigo, criamos o nosso próprio Deus, o nosso próprio destino. E você vai descobrir que todos os caminhos, olha para mim aqui, levam a Deus. Sabia? Todos os caminhos levam a Deus.
O ateu vai dar de cara com Deus. O espírita vai dar de cara com Deus. O cristão vai dar de cara com Deus. Agora depende de como você vai chegar lá. Você não vai escapar do inevitável absoluto. Você vai estar diante de Deus. E eu espero que você não chegue lá diante de Deus brasileiro, imperatrizense, empresário, bom pai de família, homem honesto. Não. Eu quero que você chegue branco, negro, japonês, oriental, ocidental. Não. Você tem que chegar lá vermelho, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É esse Deus que a gente canta. É esse Deus que a gente adora. É esse Deus que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala dele. O resto é blá, 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 blá. Vai para a faculdade, compra um curso de coach, vai fazer qualquer outra coisa. Mas no dia que você entrar numa igreja, no dia que você abrir a sua Bíblia, no dia que você quiser viver uma vida de adorador, Ele é o centro de todas as coisas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você está feliz com Jesus? Vamos adorá-lo um pouco mais. Fecha teus olhos. Vamos lá, Isaac.